pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer a demonstração do corolário 1. E o corolário ele fala o seguinte, que se a gente tem uma função que sai de x e chega em y, e, por hipótese, o nosso y ele é finito, e a nossa f foi injetiva, então o nosso x também vai ser finito. E se a nossa função for sobrejetiva e o nosso x for finito, isso implica que o y também vai ser. Eu sou a Joyce Cassimiro, faço doutorado em matemática pura no IMEC, lá na Unicamp, e hoje a gente vai fazer a demonstração do corolário 1. Tá, então para quem ficou confuso aí com o enunciado do corolário, é esse aí que está escrito na tela. Então aqui a gente tem uma f que sai de x para y, e se por hipótese o y for finito e a f for injetiva, então o x também vai ser finito, e por outro lado, se o x for finito e a f for sobrejetiva, então o y é finito. Pessoal, esse aqui é um enunciado que confunde muito a galera. É bem comum a gente achar que é o contrário, que tem que ser o x finito e a f injetiva, ou que se o y é finito e a f é sobrejetora, então o x vai ser finito. Se ficar confuso o enunciado, tenta fazer um desenho que vocês vão se convencer. Vamos pensar assim, vamos tentar pensar pelo menos em um. A gente tem aqui por hipótese que o meu y é finito. Vamos supor que só tem 3 elementos. E aí a gente tem uma f aqui. Teria como o meu x ser infinito? Lembrando que por ser função, todo mundo aqui tem que sair uma setinha, né? Aí imagina, eu pego esse e levo aqui, pego esse e levo aqui, pego esse e levo aqui. Já não tem mais onde levar ninguém. Então, para ser função, eu teria que começar a fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Mas eu não posso fazer isso, porque a partir do momento que esse cara recebeu 2 setas, esse recebeu 2, esse recebeu 2, essa função aqui não é mais injetiva. Então, para que essa coisa funcione, é do jeito que está enunciado aqui mesmo. Meu y é finito e minha f é injetora. Então, o x também vai ter que ser finito. E aí a mesma coisa a gente pode fazer com esse outro cara, né? O x finito e a f sobrejetiva. Então o y tem que ser finito. Porque se a gente tentasse desenhar também, suponha que esse aqui seja um cara infinito e a função é sobrejetiva. Isso significa que todo mundo aqui teria que receber uma seta. Só que aqui tem infinitos elementos. Se por hipótese esse domínio aqui, x, já é finito, como é que eu iria continuar mandando setinha aqui infinitamente se aqui só tem 5 elementos? Não tem como, vocês concordam? Porque aí eu teria que tirar um monte de setinha de um único elemento, mas aí isso nem é função. Então, assim, na hora, se cair numa prova, sei lá, enuncie o corolário 1 do teorema 2, enuncie e demonstre, e fica com dúvida aqui nessa ordem, faz um desenho que na hora vocês conseguem entender a ordem, o que tem que ser finito, se é sobrejetora, se é injetora, aí fica claro com o desenho. Então vamos para a demonstração, né? Vamos fazer primeiro o caso da nossa função sendo injetiva. Então, se a minha função é injetiva, eu consigo transformar essa função numa bijeção se eu restringir ela à imagem, né? Então tem aqui o contradomínio que mora em y, mas se eu olhar só para o que for a imagem, que é o f de x, que está contido em y, eu tenho que essa função aqui passa a ser uma bijeção. Então, f de x em f de x, que está contida em y, isso aqui é bijetora. Só que aí, por hipótese, a gente está supondo aqui que o y é um conjunto finito. E a f de x, por ser a imagem, está contida em y. Então, segue do nosso teorema 2, que a gente viu no vídeo anterior, que todo subconjunto de um conjunto finito é finito, que a f de x é finita. Então, a imagem da f pela x é finita, porque esse cara é finito por hipótese. Só que, nos vídeos lá do começo, eu falei com vocês que uma bijeção de um conjunto no outro significa que os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Então, é assim até que a gente define o conjunto finito. O conjunto é finito se ele é vazio ou se existe uma bijeção do IN no X. Então, isso significa que X e o IN têm a mesma quantidade de elementos.
E aí a gente até define o número cardinal como sendo n. Então aqui é a mesma coisa, porque se a gente tem que esse cara aqui é finito e ele está em bijeção com x, a gente pode pensar assim, tem o x aqui, tem uma bijeção que chega na f de x, então eles têm o mesmo tamanho. E aí, como essa daqui ela é finita, existe uma bijeção aqui, φ, que chega num IN, porque esse aqui é finito. Mas se a gente compõe essa bijeção com essa bijeção, isso aqui tudo é uma bijeção do x no IN. Portanto, x e f de x, já que é bijeção, tem o mesmo tamanho e o tamanho deles é dado por esse cara aqui. Então, para quem não lembra desses passinhos, que tem essa sutilezinha aqui, é só para justificar que, por esse cara ser finito, já acabou a demonstração dessa parte, porque aí o x vai ter que ser finito. Então, o x vai ter que ser finito. Então, aqui, só escrevendo, né, como temos essa bijeção, né, f é bijeção, de x em f de x, segue que o x é finito. Tá, agora a gente tem que fazer a demonstração do se x é finito e f é sobrejetivo, então o y vai ser finito. A ideia vai ser a gente construir uma função injetiva também, para poder usar essa primeira parte, beleza? Então, vamos lá. Nossa f é uma função sobrejetora, certo? E o nosso x é finito. Então, vamos desenhar aqui para ficar fácil de entender. Ok, então, como a nossa função é sobrejetiva, para cada carinha que tem aqui, existe um carinha aqui em x, tal que f de x é igual a y, porque essa é a nossa definição de uma função sobrejetiva. Agora, o que a gente vai fazer é, então, para cada y que tem em yzão, a gente vai escolher um x tal que g de y vai ser esse x, só que não pode ser qualquer x, tem que ser um x que f de x é y. Beleza? Porque assim, pode ser que aqui tenha um x e um x-til, tal que f de x é y e o f de x-til também é y. Isso pode acontecer. O que não pode é sobrar a gente do lado de cá, porque a função é sobrejetiva, mas aqui não está falando que é injetora. E a gente já usou dessa estratégia aqui em outras demonstrações aqui na playlist. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é construir uma função injetiva. Como ela é sobrejetora, eu sei que para cada cara daqui existe pelo menos um que é levado nele pela f. Pelo menos um. No caso aqui do nosso desenho tem 2. Então, se tem 2, escolhe um dos dois, ou o x ou o x-til, para ser a imagem da g. Então, o g de y, estou fazendo aqui ao contrário, como se eu estivesse tentando fazer a inversa, né? Não dá para fazer a inversa porque eu não sei se é injetivo. Então, vamos resolver o problema aqui da falta de injetividade e quando tiver mais de um, a gente escolhe um deles. E aqui a gente achou mais simpático o x, então a gente vai escolher o x e a gente joga fora esse cara aqui. Beleza? Então é isso que a gente está tentando fazer. Para cada cara que tiver aqui, a gente escolhe alguém que é levado nele, escolhe um, joga o resto fora, e vai construir aqui uma função g. Então, isso aqui vai definir uma aplicação que sai de y e chega em x, tal que f da g de y, ó, g de y é x, f de x é y, então que vai dar o y. Para todo y que está em y. Então, como a gente está construindo a função desse jeito, nossa g ela é uma função injetora. Porque aqui ó, existe 2 carinhas que chegam em y, só que eu só escolhi um deles, o outro eu joguei fora. Então, pela construção, a nossa função é injetiva. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente faz uma coisa muito semelhante. Ok? E aí vocês podem conferir lá. Então, como a nossa g sai de y para x e o x, né, o contradomínio da g é finito, segue pela primeira parte, essa daqui, que o nosso y vai ser finito, porque o domínio fica sendo finito, né? Quando a gente olha aqui, se a função é injetiva, a gente conclui que o domínio é finito, e o domínio da nossa g é o y. Então, por isso, a gente conclui que o y vai ser finito. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o joinha, de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Deixa um comentário aí pra mim também, que eu fico bem feliz quando vocês comentam. Tchauzinho!
Tchau!